Ventura, ex-governador de Minnesota, disse uma vez: a religião organizada é uma farsa, e uma muleta para pessoas de mentes fracas, que precisam de força em grupos. Concordando com ele, o pornógrafo Larry Flynt comentou: não há nada de bom que eu possa dizer sobre isso, a religião. As pessoas a usam como uma muleta. Ted Turner, uma vez, simplesmente disse: o cristianismo é uma religião para perdedores. Ventura, Flynt, Turner e outros que pensam como eles, enxergam os cristãos como sendo emocionalmente frágeis, e carentes de apoio imaginário, para tocar a vida. Insinuam que eles próprios são fortes, e não necessitam de um suposto Deus para ajudá-los com suas vidas. Essas declarações trazem uma série de perguntas. Onde é que esse tipo de pensamento começou? Há alguma verdade nele? Como a Bíblia responde a tais afirmações? Sigmund Freud, renomado neurologista austríaco, é reconhecido como fundador da psicanálise, uma abordagem que postula que motivos inconscientes desempenham um papel significativo no comportamento humano. Embora tenha sido um defensor do ateísmo, Freud reconheceu a inegável influência da religião na vida das pessoas, ao longo da história. Ele admitiu que a fé religiosa proporcionou conforto para um número incontável de indivíduos. No entanto, Freud via o conceito de Deus como uma ilusão. Em sua obra, O Futuro de uma Ilusão, ele argumentou que as pessoas atribuem o nome de Deus a uma abstração vaga, que elas mesmas criaram. Quanto à motivação para a criação de tais ilusões, Freud acreditava em duas coisas básicas. 1. As pessoas de fé acreditam em um Deus por terem desejos fortes e esperanças dentro de si mesmas, que atuam como conforto contra a dureza da vida. 2. A ideia de Deus vem da necessidade de uma figura paterna amorosa, que leva-o a um pai inexistente, ou a um pai imperfeito e real, na vida de uma pessoa religiosa. Falando do suposto fator de realização de desejo na religião, Freud escreveu: elas são ilusões, realizações dos mais antigos, mais fortes e mais urgentes desejos da humanidade. Chamamos a crença de uma ilusão quando uma realização de desejo é um fator proeminente em sua motivação, e ao fazer isso, desconsideramos a sua relação com a realidade, assim como a própria ilusão não oferece verificação. Para Freud, Deus não era nada mais do que uma projeção psicológica, que servia para proteger um indivíduo de uma realidade que ele não queria enfrentar, e com a qual não podia lidar sozinho. Depois de Freud, outros cientistas e filósofos vieram e afirmaram a mesma coisa. Robert Pirsig, um escritor e filósofo americano, que tipifica os seguidores de Freud, disse: quando uma pessoa sofre de um delírio, isso é chamado de loucura. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, isso se chama de religião. O que dizer dessas acusações? Ao analisar as afirmações da multidão da muleta, é fundamental reconhecer o que aqueles que as fazem estão implicando sobre si mesmos. Os críticos da religião afirmam que os cristãos são suscetíveis a impulsos e desejos psicológicos, dos quais os céticos estão isentos. Mas como eles podem ter tal certeza? Por exemplo, Freud interpretava a necessidade de um Deus Pai como um sintoma de carência emocional, sugerindo que pessoas emocionalmente carentes desejam uma figura paterna. No entanto, seria possível que Freud mesmo tivesse uma necessidade emocional, de que não houvesse figura paterna alguma. Talvez ele desejasse que um Deus santo, e o julgamento após a morte, não existissem, ou que o inferno fosse uma mera fantasia. Essa possibilidade é evidenciada pela citação de Freud, onde ele expressa desconforto com a ideia de que a ciência parece demandar a existência de um Deus. Isso sugere que, para muitos ateus, a rejeição de Deus pode ser motivada, não apenas pela falta de evidências, mas também por um desejo profundo de que ele não exista. Thomas Nagel, um filósofo ateu, admitiu essa possibilidade, expressando inquietude diante da inteligência e informação de crentes religiosos. Além disso, é importante notar que nem todos os aspectos do cristianismo são reconfortantes. Por exemplo, a doutrina do inferno, e o reconhecimento da humanidade como pecadores, podem ser perturbadores para muitos. Como Freud explica a origem dessas doutrinas? Uma reflexão adicional derivada da pergunta é por que, se a humanidade simplesmente cria o conceito de Deus para se sentir melhor, as pessoas desenvolvem um Deus que é santificado? Tal divindade parece entrar em conflito com seus impulsos e práticas naturais.
Na verdade, um Deus desse tipo parece ser o último tipo de divindade a ser imaginado. Seria de se esperar que criassem uma divindade que apoiasse as coisas que desejam fazer naturalmente, em vez de se opor às práticas que elas mesmas, por razões ainda não esclarecidas, rotulam como pecaminosas. Outra questão é, como as alegações da muleta explicam as pessoas que inicialmente eram adversas à religião, e relutavam em acreditar nela. Essas pessoas, aparentemente, não tinham desejo de que o cristianismo fosse verdadeiro, mas após uma avaliação honesta das evidências, e o reconhecimento de sua veracidade, elas se converteram. Um exemplo notável é o estudioso inglês C.S. Lewis, que afirmou que não havia convertido mais relutante, em toda a Inglaterra, do que ele, sendo praticamente compelido à fé. Esses dilemas parecem estar em conflito com as afirmações do grupo da muleta, e são ignorados por eles. O que a Bíblia tem a dizer sobre as suas reivindicações? A Bíblia oferece 3 respostas cruciais à alegação de que as pessoas inventaram a ideia de Deus, como uma muleta. Primeiro, a Bíblia declara que Deus criou a humanidade para si mesmo, impulsionando um desejo natural de relacionamento com Ele. Agostinho expressou essa ideia ao afirmar que Deus nos fez para si mesmo, e nosso coração permanece inquieto até encontrar descanso nele. Isso sugere que o desejo por Deus é intrínseco à nossa criação à sua imagem. Segundo, a Bíblia contradiz a ideia de Freud de que as pessoas desejam naturalmente se afastar de Deus. Em vez disso, afirma que a humanidade está em rebelião contra Deus, resultando em sua ira. Paulo descreve como as pessoas suprimem a verdade sobre Deus, levando a um coração obscurecido, e a uma busca por falsas sabedorias. Isso indica que a presença de Deus é evidente na criação. Terceiro, a Bíblia reconhece as dificuldades da vida e o medo da morte, mas promete a presença e ajuda de Deus para superá-las. Jesus ensina que enfrentaremos tribulações, mas encoraja seus seguidores, prometendo-lhes a vitória final. Além disso, a ressurreição de Cristo prova que a morte não tem poder sobre ele, oferecendo esperança de vida eterna para aqueles que confiam nele. Portanto, a Bíblia não apenas fala sobre o cuidado e a ajuda de Deus, mas também oferece conforto baseado na realidade, não apenas em desejos. Conclusão: Jesse Ventura estava errado quando disse que a religião é nada mais do que uma muleta. Tal declaração fala da natureza arrogante do homem, e simboliza o tipo de pessoas repreendidas por Jesus, no livro de Apocalipse. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. As reivindicações de mero desejo, por parte de Freud, Ventura e outros, apenas agem como uma acusação contra si mesmos, e mostram o seu desejo de rejeitar a Deus, e sua reivindicação de suas vidas, o que é exatamente o que a Bíblia diz que a humanidade caída faz. Entretanto, para essas mesmas pessoas, Deus pede que reconheçam os seus verdadeiros desejos, e se oferece no lugar da falsa esperança do humanismo a qual se agarram. As declarações bíblicas, quanto ao fato e evidências da ressurreição de Cristo, trazem conforto e esperança verdadeira.